Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E aqui, como sempre, você já sabe, no Varejista a gente fala sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócio, para você ficar muito bem informado sobre todas as áreas, claro, em especial o varejo, afinal somos o varejista, né, aqui com vocês, mas a gente fica muito bem informado, até porque a BMC é informação que gera valor. E hoje um assunto bem especial para que a gente possa tratar de maneira profunda um tema polêmico, um tema um pouco áspero, quando a gente fala no varejo, né? Um tema difícil que é o ano de 2023 para o varejo. A gente vai fazer uma retrospectiva no que diz respeito à recuperação judicial, fechamento de lojas, empresas decretando falência, entre outras situações que marcaram o ano de 2023. Para a gente conversar sobre isso, eu trouxe aqui Max Mustrangi, que é especialista em reestruturação de empresas e CEO da Excellence, que é uma boutique especializada em recuperação empresarial. Max, muito obrigado pela sua presença. Max Mustrangi, obrigado pela sua presença. O assunto hoje é áspero aqui para o varejo. Quente, ele é quente. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Eu que agradeço e olha, vamos já mergulhar e começar, gente, com aquela pergunta que permeou o ano de 2023. Eu vou buscar nessa questão de falências, recuperação judicial, fechamento de lojas, etc. Eu vou buscar ser bem cronológico e bem parte a parte para que a gente possa entender esse assunto que é polêmico, é difícil, mas é uma realidade que aconteceu em 2023. Max, vamos começar. No início do ano, aconteceu aí uma informação que pegou todo mundo, tanto da área de investimentos e mercado, como da mídia como um todo, pegou todo mundo de surpresa, né? Talvez algumas pessoas não, mas pegou pelo menos a mídia em massa e as pessoas de surpresa, que foi o que aconteceu com Americanas. Independentemente aqui de questões contábeis, se foi culpa de A, culpa de B, se alguém vai ter que ser responsabilizado judicialmente ou não, que não é o nosso mérito aqui, o ponto é, havia um problema, um rombo, assim, de muitos milhões de reais. Bilhões. Muitos bilhões de reais, acho que chegou a quase 40, se eu não estou enganado. O total da dívida está mais de 40 e mais o rombo rombo de 20. Rombo de 20, total da dívida mais de 40, que pegou todo mundo de surpresa. Então, sem entrar no mérito de culpabilizações, vamos chamar assim, judiciais, o que aconteceu com Americanas e se ela foi o grande gatilho para todo esse ano de 2023 ou já havia em 2022, 21, 20, 19, todo um cenário que só desembarcou, vamos chamar assim, aterrissou ali nesse problema das Americanas. Vamos começar daí. Bom, Rodrigo, como você bem disse, Americanas é um problema que já vinha de muitos anos atrás. Há mais de 10 anos ela vinha já dando prejuízo, apesar de leves, vamos chamar de leves nos seus números gerenciais. Né? Quando você soma o número que hoje em dia a gente sabe de buraco, o tamanho do rombo era muito maior. Então ele estava sendo ocultado, de alguma certa maneira, de forma contábil. Né? E acontece que na hora que você teve a explosão do caso americano em fevereiro, o mercado que ele já vinha depois de muitos anos com alta alavancagem, uma crise do Covid, né, e as empresas já começando a dar alguns defaults e a inadimplência do consumidor crescendo, o mercado financeiro ficou apavorado. Até porque a crise Americanas, diferentemente das outras recuperações judiciais no Brasil, ela teve uma grande concentração do crédito devido com os bancos. Né? Isso é uma coisa muito diferente para as outras recuperações judiciais. Tanto que o resultado do último trimestre de 2022 de alguns bancos, por exemplo, Bradesco e Santander, foram muito afetados pelo problema das Americanas, que tiveram que reconhecer contrabalanço alguns write-offs de perda. Né? Isso afetou todo o comércio dali para frente, e as empresas já vinham de 2, 3 anos de crise do Covid, já tinham tomado financiamento, já tinham tomado FGIs, já tinha vencido carência, e já tinha tido muita quebra de micro, pequena empresa, e estava começando quebra de médias empresas também, e todo mundo já precisando do oxigênio, que é o dinheiro, que é o caixa, para conseguir manter girando o seu negócio, que a gente chama de capital de giro, e na hora que vem Americanas e estoura, o que acontece com o sistema financeiro? Ele se fecha em copas, a gente fala, ele para de financiar. E aí quem já estava apertado, já não tem mais dinheiro para onde correr, acaba quebrando ou sendo obrigado a correr para o instrumento da recuperação judicial. Mas veja, independente de quem fez a ocultação dessa realidade, vamos chamar assim, quando você tem uma dívida de 20 bi, né, chega a 40 bi, né, o rombo é de 20 bi, mas a dívida total chega a 40 bi. Isso não é um valor, eu até na abertura, quando fui falar milhões, você bem me corrigiu para bilhões, isso não é uma dívida que se contrai em um mês.
né? Muito menos em um semestre, isso não é. O que aconteceu com o varejo, né, para chegar num nível como este Americanas, e já já a gente vai citar outros casos, mas só contextualizando Marisa, Riachuelo, Magalu recentemente, o grupo controlador de Italy, Subway e Starbucks, entre outras menores que a gente já vai citar. Então veio aí, todas vieram na esteira aí de uma informação que chegou em fevereiro. Mas veja, como eu disse, e você confirmou, isso é uma realidade de muitos anos. O que aconteceu com o varejo? Problema de gestão, problemas macroeconômicos ou alguma outra coisa mais específica que eu não estou citando aqui? O problema de gestão aconteceu não só no varejo, como em todos os outros setores. Esse é um fato, depois que a gente for discutir talvez a RJ como um tema maior, é um problema para todas as empresas, né? O que nós temos também, além do fator econômico, tem um fator anterior que é monetário. O mundo viveu décadas de dinheiro a um custo muito barato, né? O Fed americano com taxa praticamente negativa e ele que indexa a taxa de juros de muitos países. É o dólar que é o relevante. Acontece que com o Covid, nós tivemos, num primeiro momento, mais uma crise, mais uma enxurrada de dinheiro no mercado, os bancos centrais imprimindo dinheiro para evitar crise, como aconteceu desde 1970 para cá, 2008 subprime foi a mesma coisa, a gente teve outras crises, então os bancos centrais ficam colocando dinheiro no mercado para tentar evitar crise. Muita liquidez a custo barato, e que as empresas aproveitaram para fazer, tomaram esse dinheiro e começaram a fazer crescimento a qualquer custo. A gente não lia outra coisa nos jornais nos últimos anos, a não ser faturamento e EBITDA. Mas só um ponto, olha, até eu anotei aqui enquanto você falava. Veja, quando a gente cita a pandemia, óbvio, tanto do ponto de vista sanitário, foi uma tragédia, e é inquestionável, né, nesse sentido, você teve um período aí que as empresas estão utilizando para dizer assim, a pandemia acabou comigo. E eu não estou dizendo que não acabou, mas a minha pergunta para você, será que esse problema de gestão já é anterior à pandemia, ponto número 1, e ponto 2, durante a pandemia, com um grande imprevisto, ninguém imaginava que acontecia, se a gestão também falhou ao não identificar quais seriam os caminhos mais possíveis de segurar as empresas. Eu estou focando bem na gestão porque depois eu quero fazer a questão que você mencionou dos bancos. Eu quero só separar um pouquinho. Volta para mim nessa questão da gestão, anterior à pandemia e durante a pandemia. Ok, anterior à pandemia. O excesso de liquidez já existia no mercado, né? E você estava tendo aquela época dos grandes IPOs, dos unicórnios surgindo, da busca do valuation, né? Da tentativa de vender controle e participação e os controladores colocarem dinheiro no bolso. É o faroeste americano, eu brinco, né? Você pega o dinheiro e tenta ganhar mais lá na frente, ganhando spread. Então as empresas estavam cheias de liquidez, aqui no Brasil, a mesma coisa, o varejo também. Então a gente viu um crescimento de número de pontos de venda muito grande no Brasil afora. Shopping centers surgiram o mesmo problema também de varejo, expansão de shopping centers para os interiores dos estados, além das capitais, teve um grande boom disso junto, isso carrega a loja junto, né? Todo mundo apostando no crescimento, na venda, no valuation e numa saída. Isso não aconteceu, né? Eles esqueceram de tomar cuidado da rentabilidade. Então começa o primeiro erro de gestão aí. É o crescimento pelo crescimento, apostando numa rentabilidade e num valuation para conseguir colocar um dinheiro no bolso. É assim que eu chamo. Ou seja, num pré-pandemia, esse cenário já estava rolando. Já estava rolando. É só analisar o número de crescimento de pontos de venda de todas essas lojas, a redes que você falou, todas crescendo. Agora vamos entrar na pandemia. Na pandemia, quando você entra, o que acontece? Posso só fazer um insert antes da Claro. pandemia? Quando você fala, por exemplo, do crescimento de shoppings, que você mencionou pelo interior dos estados, eu digo o interior no sentido como referência das Não capitais, capital, né? é. Então, assim, não capital, obrigado. Então, o que eu quero dizer assim, esse crescimento já foi desenfreado e já foi mal planejado, nesse sentido da abertura de tanto shopping centers como unidades físicas dessas lojas? Sim, e aí foi muito puxado pelas empresas de M&A e de private equity, né? Eles também fazendo suas teses de crescimento, de expansão do negócio pelo consumo. Essa era a grande tese, conseguiram trazer investidor, montaram fundos e começaram a expandir a shopping centers pelos interiores, né? E a abertura de lojas juntos. Tanto que a gente está vendo hoje em dia, só dar um pulo para frente, vários fundos de private equity tendo problemas seríssimos com shopping centers, fechando, repassando, vendendo, porque não deu certo a tese. Isso arrastou o varejo junto. Mas isso era a base para levar o varejo no crescimento também. Você conseguir ganhar capilaridade no que tange a shopping center, fora a loja de rua e etc. Né? Interessante. Então, aí chegou a pandemia. Então, resolvemos aí, já entendi a realidade do shopping e da gestão anterior à pandemia. Vamos à pandemia. Vai da pandemia para frente. Chegou a pandemia. O que acontece de cara na pandemia? Todo mundo fica em casa. Claro. O que acontece com todo mundo, do micro ao grande, para faturamento. Uhum. Só que você tem uma estrutura de custo, você tem despesa, você tem tudo mais. Ou seja, o caixa
continua tendo a saída, você tem que pagar, você tem que honrar, aluguel de loja, o que mais, impostos, e você não tem a linha de cima. Quem tinha estoque de dinheiro, né, eu chamo investimento, que tinha caixa, consegue sobreviver até um certo ponto. Conseguiram pegar os programas de auxílio do governo, entre os quais o FGI, do Banco do Brasil, etc. Né, você põe o dinheiro no caixa, você sobrevive, mas uma hora a carência acaba. E você tem que começar a pagar as primeiras parcelas numa taxa de juros. O que aconteceu ao longo do Covid? Como você começou no retorno do Covid, você tinha muito dinheiro represado na mão dos consumidores, isso não é feito no Brasil, não, isso é mundo. Começou a surgir a inflação. Porque a gente tinha um problema de ruptura de cadeias, que a gente vai se lembrar, então a oferta não vinha, a demanda puxando, o preço sobe, a inflação pegou forte. O que os bancos centrais fazem? O único pedal que eles têm. Vai lá e sobe a taxa de juros. Pegou todo mundo já endividado, tanto pelo movimento anterior de crescimento de pontos de venda de estratégia. Mas eles também não tinham muito o que fazer, os bancos centrais, né? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Eles erraram foi no passado de ter... Sim. Eles erraram no passado de ter... Mas aí com aquela realidade agora, naquele momento, ele não tinha o que fazer. Tem que fazer isso e mais, no meu ponto de vista. Infelizmente tem que acelerar. Né? Aí eles pegam empresas de todos os tamanhos, endividadas e alavancadas, com uma taxa de juros muito alta, assim, uma despesa financeira, a conta começa a não fechar. Começa a vencer os programas de financiamento. Quem consegue buscar no mercado algum novo refinanciamento, alguma nova linha de giro, alonga, ou tenta buscar mais tempo para continuar vivo, e quem não tem começa a cair na questão de RJ e falência. Mas você acha que a pandemia, como você citou aqui, foi uma questão que as empresas tinham esses problemas de caixa e não conseguiram segurar o lockdown, por exemplo, também originado dessa questão desenfreada, por exemplo, do crescimento dos shoppings que você mencionou, ou, que foi o que eu anotei aqui enquanto você falava, ou a realidade digital, essas empresas, em especial o varejo, que é nosso tema aqui, as empresas subestimaram essa realidade digital. Eu participo de consultoria há muitos anos, a gente conversava sobre essa questão digital com as empresas e muitas davam de ombros, assim, dizendo, não é o meu momento agora. E a gente falava, vai dar problema, você vai ficar fora. E as pessoas estavam muito garantidas na sua zona de conforto ali. Desculpa uma frase tão clichê, gente, mas eu não estou achando uma outra melhor. Se você achar uma melhor, me ajuda. Tava na zona de conforto ali, a gente falando, o digital vai passar igual um trator. E ninguém ouvia. Claro, a pandemia, claro, pela infelicidade sanitária, passou igual um trator, e quem não se preparou antes nessa realidade digital perdeu. A realidade digital também bateu de frente nessas empresas, ou você acha que não? Foi um imprevisto e isso não influenciou tanto quanto esses problemas de gestão que você citou antes, pré-pandemia? Vou pegar teu ponto excelente. Então vamos falar. Covid, né, o enforcamento do caixa, na sequência, Americanas, que é o que tinha de fonte de financiamento, de liquidez, acaba praticamente por um bom tempo. Então quem já estava morrendo vai de frente. E aí você tem o fator do digital, né? Que ninguém no status quo, na sua zona de conforto, não foram muito forte. Nós vamos falando muito de importação até da China, de outras varejistas. A gente vai falar lá, a gente vai falar disso. Entraram no mercado de uma maneira muito mais barata e eficiente, cortaram o preço. O problema que as empresas já tinham de resultado financeiro e de caixa piorou mais ainda, aí que elas foram para o buraco. Né? Então a convergência dos três fatores e uma gestão não ativa levou para isso. E por que eu falo de gestão ativa? Porque durante o Covid teve empresa que foi bem. Teve empresa que conseguiu melhorar. Então, a Covid não pode servir de desculpa aqui, por causa do Covid eu fui mal. Teve empresa que nesse período, apesar do mesmo contexto, conseguiu superar e melhorar. Eu ouvi algumas declarações, não importa aqui agora os nomes, porque tem toda aí uma questão aí de um processo que está acontecendo no problema das Americanas, mas eu vi algumas declarações com relação à Americanas dizendo assim, não, a pandemia acabou com a gente. Eu vi, não foi uma vez não, foram 1, 2, 3, 4, mas claro, estão acontecendo as investigações. Então, o que eu quero trazer aqui é, a pandemia foi uma desculpa e uma justificativa, o que eu quero dizer, já existiu um copo cheio. E claro, a pandemia não foi uma gota, a pandemia foi um derramamento muito grande de água, mas que um copo já ia explodir. Essa é a realidade ou realmente a pandemia tem toda essa relevância? Não tem. Se a gente for lembrar, o Covid começou o quê? Março de 2020. Março de 2020. Né? Se a gente for lembrar um pouquinho, quem estava um pouco mais ligado com as Americanas, já começaram a surgir movimentos estranhos nas Americanas em agosto, julho de 2019, quando anunciaram que o Sérgio Rial, que até então era o presidente do Conselho do Santander, iria assumir Americanas. Para quem é do mercado, eu achei extremamente estranho uma pessoa daquela posição num banco daquele tamanho e ser presidente da Americanas. Já era um primeiro cheiro de coisa estranha. Depois se falou que não ia assumir, isso ia assumir no ano seguinte.
Ali, para quem é ligado, percebeu, tem coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada com Americanas. E por que a posição do Sérgio Rial, como presidente do Santander, o conselho, era relevante? Porque até aquele momento, as informações que a gente tinha no mercado, o principal banco credor da Americanas era o Santander. Entendi. Então, isso já mostrava que tinha um problema de crédito ali dentro grande. Tá? Eu, que sou da minha função, falei, opa, tem coisa errada na Americanas. E só foi acontecendo a bola de neve. E só veio a bola de neve. A Covid só ajudou a atrapalhar, mas foi coincidência de data. Eu não diria nem que foi de problema. E aí vamos lá, e chegou a pandemia. Né? E aí vamos chegar agora no ano de 23, que é o que a gente está fazendo na retrospectiva. A pandemia aconteceu, ficamos pelo menos 2 anos aí numa situação muito grave, tanto sanitária como econômica, e aí você tem um cenário econômico do governo anterior, cenário econômico desse governo agora de 23, que claro, independente aqui de crenças ideológicas, adesões ou não, você tinha um cenário em 22, num pós-pandemia, vamos chamar assim, num final ali do mandato do antigo presidente, e você tem um novo presidente que pega um rescaldo do antigo mandato. Então eu não quero falar do Bolsonaro, eu não quero falar do Lula. Eu quero falar de uma transição de governo num cenário macroeconômico pós-pandemia. Né? Quando a gente entra em 2023 e estoura o escândalo das Americanas em fevereiro, algumas vieram na esteira. O que representou 2023 do ponto de vista macroeconômico? 23 já veio carregado de pandemia e de um problema de 22, e aí como é que poderia ser consertado e talvez não tenha sido lá no começo do ano. A gente já vai falar agora do fim do ano, Black Friday foi um fiasco, a gente já vai falar disso, mas volta, o começo do ano, como é que estava o cenário macroeconômico e como ele influenciou como rescaldo do governo anterior? Muito bom, Rodrigo. Vamos lá. Para quem lembra de 2022, eu estava com os meus clientes, eu chamo de pacientes, né, que são empresas terminais com problema. Uhum. Então, assim, a gente vinha, apesar de todo o contexto que pode falar, trimestre após trimestre crescendo, a economia estava aquecida. Quando a gente entra do terceiro para o quarto trimestre de 2022, a gente ouve que todos os setores, como tudo, brecaram, na dúvida, o que vai acontecer. Uhum. Também não estou nem favorável nem esquerda nem direita, mas era dúvida, não vamos entrar nesse mérito agora. Esse mérito. Uhum. E continuou ao longo do ano. Então a gente continua vendo de lá para cá, ao longo de 2023, um cenário de muita preocupação. Primeiro trimestre de 2023, todo mundo ficou animado com o resultado do PIB. Não vamos esquecer que ele foi altamente carregado pelo agro, né, que foi uma super safra. Sim, o agro segurou bem ali. Se você decompõe por segmento e tira o agro, não foi nada disso. De lá para cá, a gente vê as empresas todos os trimestres com resultados piores, financeiros, situação de caixa pior e alavancagem muito pior. Isso está vindo numa constante. Né? E aí, Americanas, como é que ela entra isso? Na hora que ela vem num cenário onde as pessoas já estavam com dúvida, né? Os bancos já sabiam da situação de alavancagem financeira das empresas, a dificuldade de pagar as dívidas, e você vê uma Americanas estourar em fevereiro, como ela estourou, a recessão de crédito foi muito forte. Para todo mundo. E para o varejo isso é fundamental, porque é capital de giro para poder rodar justamente a mercadoria. Mas tem alguma medida que o governo que chegou ali em janeiro, fevereiro, né, poderia ter tomado, com base no cenário macroeconômico difícil de um pós-pandemia, que de repente não tomou para, não sei se a palavra certa eu vou usar, por favor me ajuda, auxiliar essas empresas, não no sentido de dar dinheiro, não é isso que eu quero dizer, é como políticas, né, que eles podiam ter feito e não fizeram no começo do ano, e aí acabou prejudicando ainda mais esse cenário? Rodrigo, eu não diria primeiro que cabia ao governo isso, e nem estava desse jeito no começo do ano. Né? Novamente eu volto na gestão. Eu sou muito gestor. Tá. Acho que os gestores, a função deles era ler contexto de situação suas empresas e tomar suas ações. Né? Eu não posso transferir a minha responsabilidade para o governo, é muito fácil. Uhum. Então, acho que cada um deveria ter olhado sua tarefa de casa, ver como é que está a sua estimativa e mudar. E o que eu percebo, assim como você falou alguns minutos atrás, de manter o status quo, né, é natural para o ser humano, para o executivo, para o controlador, para o dono, ele reclamar, ele vê o problema, mas ele não faz nada para mudar. Ele continua fazendo mais do mesmo. Né? E aí esse é o grande problema. Formação dos gestores? Formação, sem dúvida. Como problema, eu quero dizer? É um grande problema. E aí quando eu chamo gestor, até de donos de negócios, e dos mais diferentes tamanhos. Eu estava discutindo agora há pouco um negócio de 150 milhões de reais. Né? E são uma empresa de décadas. Você percebe que eles não têm capacitação específica para business. Né? O que muitas vezes acontece aí, em geral, em negócios, e pega muito varejo, eu chamo os donos de negócios, empresas nacionais, de barriga de balcão. Né? Por quê? São aquelas pessoas que encostaram a barriga no balcão, foram desenvolvendo seus negócios, os mais diferentes segmentos e setores possíveis, cresceram, então eu brinco, é um jet ski no começo, que teve muito sucesso, um dia virou um Titanic,
A pessoa não só não se capacitou devidamente, como não se cercou de pessoas adequadas, não muda muito sua estrutura e seu modelo de gestão e quer continuar tocando o Titanic da forma que ele tocava o jet ski. Não dá certo. É mais ou menos assim, tem o lado de um orgulho positivo desse barriga de balcão, o cara fala assim, não, mas eu já tive aí na ponta, eu já vivi essa realidade, eu sei dessa realidade, vamos pegar aqui o dono de uma empresa, vou chutar um setor qualquer, por favor, tá? O dono de uma empresa de cosmético. Ele era vendedor ali como dono, mas ficava ali no balcão, vendia, a empresa cresceu, ele se tornou um gestor, mas ele sente orgulho de ter sido barriga de balcão. O que não é para ele não sentir, né? Mas se ele não muda a mentalidade dele para gestor e formar novas pessoas ali, ele não consegue se desenvolver. Até que ponto esse orgulho de ter sido barriga de balcão é bom? Até que ponto ele atrapalha baseado no que você falou? O orgulho de ser... Orgulho positivo, tá? Orgulho positivo de ser barriga de balcão não tem problema nenhum. O problema não é orgulho a palavra, é ego. Esse é o grande problema e eu vejo não é só de dono de empresa, mas de executivos, é o ego, né, que sobe a cabeça. Então ele deve ter orgulho do que ele conseguiu conquistar, só que o ego sobe a cabeça, eu digo, né, ele para de escutar, ele para de ouvir e com uma certa maneira, eu digo até com razão, porque às vezes eles constroem grandes impérios, né, que estão com todo o merecimento, só que ficou tão grande que ele tem que começar a escutar o resto da organização, outras pessoas, para ele tomar as suas decisões e ele tomar os seus nortes. E nesse momento ele se blinda e ele continua pensando com a cabeça de barriga de balcão, daquele modelo antigo e pequeno, e não funciona mais. Né? Esse é um grande problema que tem hoje em dia. Então, ou seja, aí a gente falou praticamente agora sobre essa questão de gestão. Mas você citou um ponto, que é a questão dos bancos. E aí eu vou citar Americanas, não para falar agora só de Americanas, mas para a gente agora expandir para as outras que a gente está falando, de Marisa, a gente está falando de Riachuelo, a gente falou agora de Magalu recentemente, que surgiram algumas informações, a gente está falando da empresa controladora de Italy... Salt Rock. Isso, da Salt Rock, a gente está falando... Via. Grupo Via, bem lembrado. Então, e aí a minha pergunta vai iniciar por Americanas e aí você me fala desses outros pontos para a gente progredir. Quando você diz que as Americanas tiveram um grande ponto ali de problema contábil e de dívida com bancos, isso você falou que gerou um impacto muito grande. Essas outras empresas que eu citei também tiveram essa realidade com os bancos e isso também impactou muito o setor ou não? Foi mais uma exclusividade de Americanas? Elas acabam levando um efeito disso. Por quê? O crédito ficou muito mais escasso, né? O banco ele analisa fundamento financeiro para emprestar dinheiro, ele pede balanço dos últimos 3 anos, ele audita, ele checa, e ele começa a perceber a realidade das alavancagens financeiras, dívidas sobre EBITDA dessas empresas e começa a questionar o resultado. Né? E aí fica evidente que tem problema, com o custo do dinheiro subindo, a despesa financeira pegando, o lucro piorando mais ainda, o banco fala assim, opa, esses caras podem ser que vão me dar calote, vão me dar default. Ele começa a dificultar o financiamento, o que vai prejudicar a vida do dia a dia dessas empresas. Né? Mas não vamos esquecer por que essas empresas chegaram num ponto de resultado negativo, Rodrigo. Porque elas cresceram, e às vezes muitos dos pontos de vendas que elas abriram para buscar o faturamento a qualquer custo que eu chamo, eram deficitários. Só que dentro do pacote do faturamento da empresa, eu chamo que é um saco de siri. Você não enxerga o que é positivo e o que é negativo. E aí volta aquele cenário que você mencionou de abertura desenfreada de lojas físicas em shoppings, por exemplo. Né? O cara precisa buscar o faturamento, então vai abrindo ponto de venda, vai abrindo ponto de venda, sem gestão, sem planejamento, que são palavras até de certa forma óbvias, né? Gestão e planejamento. Mas na hora da prática, o cara quer o faturamento a qualquer custo e depois lá na frente ele colhe um fruto muito ruim. Né? É disso que você está... Vou aproveitar o teu ponto perfeitamente. Eu fiz uma leve pesquisa de números para o teu programa sobre quantas lojas se fecharam desde então de algumas empresas. Olha o número que eu tenho aqui e pega os seus números também, provavelmente para completar, tá. Mas o número que eu tenho aqui, ó. Se for mantido o ritmo atual de mais de 100 pedidos de recuperação judicial por mês, este ano vai superar a marca da pandemia. De janeiro a outubro, a Serasa Experian contou contou 1.128 pedidos no país, mais do que os 833 registrados em todo o ano passado. No auge da pandemia, em 2020, 1.179, ou seja, isso só até outubro. Então, olha essa realidade. Como é que você completa esses números? Então, é o que você está falando, são acumulados os últimos 10 meses, falta mais 2 meses. Então, realmente, em relação aos últimos 5 anos, com pandemia no meio, esse vai ser o ano recorde. Tá. 2023 vai ser o recorde. Agora, 2023 vai ser o pior ano de recuperação judicial do Brasil? Não.
É que a gente já se esqueceu. Em 2016, que foi o recorde, nós tivemos 1.863 casos de RJ. É muito mais alto. Depois, em 2017, 1.420 casos de RJ. Ainda mais alto. Não, ele caiu de 1.800 para 1.400. Não, digo ainda mais alto mais do que alto, pandemia. Mas vai ficar próximo agora, vai ficar né? já próximo. Em 2018, 1.408, foi muito próximo. Se você assumir mais 200, 225, 125 casos por mês, 250, nós vamos acabar com quase 1.300, quase 1.400. Vai voltar ao patamar quase do segundo nível mais alto após o primeiro estágio de 2016. Ou seja, mostra que vai ser um ano muito alto de RJ, quase se aproximando do primeiro. Mas é muito interessante esse dado que você traz, porque assim, as pessoas justamente pensaram em pandemia como o pior ano. Depois agora, 23, com todos esses escândalos e essas notícias que aconteceram, como talvez ainda pior, mas você traz um dado importante, né? 16 e 17, 18, claramente 16, 17 e 18 foram piores do que pandemia e do que esse ano. Foi o cenário macroeconômico lá atrás também que impactou, ou foi alguma outra questão que você pode trazer para a gente? Não para a gente falar do passado, mas para a gente aprender de lição. O que ajudou durante a pandemia o número não ser tão alto como agora em 2023, a gente não pode esquecer que o governo deu muito tipo de auxílio, sim, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Então, isso ajudou, eu falo, é o tubo de oxigênio que ajudou você a cruzar o deserto do Saara. Tá. Né? Só que agora o tubo de oxigênio está acabando, está ficando vazio. As empresas começam a não ter mais oxigênio, começa a ter a mortandade no cemitério e no hospital. A analogia literalmente é essa. Então o ponto dessa comparação é bem interessante, né? Como é que a gente faz, assim, rapidamente, para que 2024 não tenha esse cenário? Existe alguma coisa que o empresário pode fazer? Nesse momento é Pergunta muito difícil, né? É que é muito tarde, né? Então, esse é um ponto importante que você aborda. Sempre que me chamam para fazer uma reestruturação, uma análise, eu vou discutir com o empresário, etc. Eu falo, por que vocês só me chamam na hora que a empresa já está no final da UTI ou dentro da cova? Por que vocês não chamam antes, quando tem chance, é mais barato, tem tempo? Né? Vocês parecem que esperam o último minuto para passar para a mão de alguém, para dar errado, você fala, tá vendo? Eu não tinha mais o que fazer. Né? Então, de novo, volta no ego. As pessoas não conseguem largar do leme do navio afundando. E eu faço uma analogia. E às vezes, muitas vezes, ela vai agarrada no leme contra o Titanic. Entendi. Tá? É a falta da atitude anterior. A gente vai falar muito disso, tem que ir para o intervalo rapidinho, 1 minutinho de intervalo. O Varejista volta com conteúdo dos mais importantes especiais do ano que a gente trouxe hoje. Segundo bloco, a gente vai falar de outros casos para além da Americanas e de empresas menores também, o que aconteceu. E acho que o Max tem uma visão bem interessante sobre como o empresário pode evitar que isso aconteça antes de chegar no último estágio, na UTI, praticamente aí pegando uma unção ali para tentar ver o que acontece, tá bom? 1 minutinho, o Varejista já volta com mais especial sobre recuperação judicial nesse ano do varejo em 23. Até já. Voltamos com o Varejista, especial recuperação judicial e retrospectiva de ambiente de negócios em 2023 no varejo, com o Max Mustrange, que é especialista em recuperação de empresas e CEO da Excellence. Max, para a gente continuar, nós terminamos aí o primeiro bloco, citando mais uma vez algumas questões de Americanas e de um cenário completo e de dados, principalmente quando a gente falou que 2020, na pandemia, teve um número de recuperação judicial alto, 23 agora tem um número talvez maior ainda, mas você citou 2016, 17, 18 como anos ainda maiores em relação ao que a gente vai ver agora, ou seja, tá alto, mas já foi muito maior também. Então é importante esses dados para deixar a informação muito clara para a gente. E agora, nesse intervalo, enquanto vocês estavam aí curtindo 1 minutinho de intervalo, você citou para mim alguns nomes aí de fechamentos, nomes e números de fechamento. Quero que você traga esses números gerais agora, citando essas empresas. E aí eu vou fazendo algumas perguntas, qualquer coisa a gente vai voltando nos números, mas por favor, cita para mim esses números que eu achei bem interessantes para a gente conversar aqui sobre o assunto. Vai lá, por favor, Max. Com o teu comentário, Rodrigo, o efeito da Americanas no setor do varejo. Né? Então, na hora que o crédito fecha e as empresas não vão mais achar dinheiro, o que elas são obrigadas a fazer? Fazer a tarefa básica, gestão. Gestão do quê? Da rentabilidade. E começam a achar a loja que dá prejuízo. Né? O crescimento pelo crescimento, ele acaba. Você acha que o que aconteceu na Americanas acendeu o alerta? Acendeu o alerta. E o número que você vai mostrar agora de empresas e lojas que fecharam também foi influenciado pelo que os empresários viram ali nas Americanas. Opa, deixa eu tomar um cuidado aqui para isso não acontecer, é isso que você está dizendo? Eu não diria que é isso. Eu diria o seguinte, o efeito Americanas ao fechar o acesso a crédito, a bola de neve não pode ser rolada. Perfeito, fez sentido, então, o que ele teve que fazer?
Para do crescimento a qualquer custo, deixa eu olhar o que faz sentido, deixa eu olhar o que não faz sentido, vou fechar o que não faz sentido e manter de pé o que dá rentabilidade. Que eles não vinham fazendo, eles sabiam que tinham lojas. Tanto que os anúncios vieram de uma hora para outra. Então vou te dar um exemplo. Vamos lá, vamos para os números. Polishop, só esse ano, até agosto, foram 22 lojas fechadas. Agora, o que me surpreendeu é que... Quase 2 por mês. Exatamente. Agora, desde 2020, já fecharam 150 lojas da Polishop. É muita coisa. Ou seja, é um crescimento desmedido. Ou seja, para a gente analisar, talvez aconteceu um pouco do que você falou desse crescimento desenfreado de pontos de venda para chegar em faturamento, depois perceberam que o resultado não aconteceu. Não veio. Ou seja, gestão. Gestão. Total. Ótimo. Próximo. Marisa, 88 lojas fechadas em julho e foi praticamente anunciado numa data. Isso só nesse ano? Só esse ano, julho desse ano. Então o que mostra para mim, quando eles anunciaram, já anunciaram 88 e o anúncio era de 94. Eles já sabiam que as lojas eram deficitárias. Eles só não tomavam ação, porque eles tinham que mostrar um número grande de faturamento. E você acha que isso tem a ver com ego, que é o que você está falando? No sentido, não estou falando nem da pessoa A ou da pessoa B, da empresa como um todo, de não vamos fechar essas lojas agora, segura até chegar na UTI? Não, nesse ponto não é. Esse ponto é outra coisa, mas quando a gente fala de grupo grande, esse ponto a gente está falando de sistema de incentivo mal desenhado e mal calibrado. Então, os executivos provavelmente eles eram incentivados a crescer faturamento, pontos de venda, né, e EBITDA. Esses deviam ser as grandes métricas do sistema de bônus deles, e eles fizeram o que foi desenhado. O executivo ele faz o que ele é pago para fazer. Só que não tinha contrapartida de lucratividade, de EBIT, de desalavancagem de dívida, do cara poder balancear o crescimento de uma maneira sustentada. Ele cresceu de uma maneira louca. Por isso que eu falo que o crescimento é a qualquer custo. Né? Beleza, mais números. Vamos lá. Renner, 20 só no primeiro trimestre. Só no primeiro tri, Só 20? No primeiro tri, é o dado que tem disponível. Americanas, de janeiro a setembro, 95 já fecharam. E aí tem todo o contexto do problema que aconteceu. Com certeza. Riachuelo fechou a loja, a assinatura dela, de 1.200 metros quadrados nos Jardins. É um monstro de loja. Fecharam, construíram, gastaram dinheiro e fecharam. Né? Tokstok fechou 17 lojas até junho. É muito relevante para a Tokstok fechar É muito loja. relevante, muito relevante. 17 é bastante coisa. Casas Bahia tem um anúncio na milésima reestruturação da Casas Bahia de 50 a 100 lojas até o final de 23. É muita loja. Agora, não vem falar hoje que você não sabia que isso era deficitário. Você já sabia, você não tomava ação. Gestão de novo. Mas antes de você ir para os próximos números, só repete o nome das empresas e o segmento, porque eu quero te fazer uma pergunta. Vai lá, Polishop, vai. Lojas Marisa, Renner, Americanas, Riachuelo, Tokstok, Casas Bahia. Segura antes de você ir para a próxima. Será que essas lojas não perderam muito para o ambiente digital como ponto de venda, vamos chamar assim? E isso é um outro fator que também contribui para isso acontecer. Veja, não que a gente tenha que eximir a gestão de responsabilidade, não é isso que eu estou fazendo. Mas existe um cenário de pandemia que fez uma explosão da venda digital. Eu, por exemplo, hoje eu compro exponencialmente mais no digital do que eu comprava antes da pandemia, porque me habituou. Isso também influencia muito nesse cenário, ou você acha que é mais gestão mesmo? Não, sim e gestão, as duas. Por quê? Evidentemente, hoje em dia o mundo é virtual. Agora, por que gestão também? Porque ele está vendo que ele também está criando um canal para vender digital. Né? E ele está vendo que ele não tem competitividade com relação aos outros players que a gente vai discutir, acho, daqui a pouco. Sim. Então, no planejamento estratégico dele de crescimento de ponto de venda, ele tem que reduzir, porque ele sabe que ele não vai ter rentabilidade, a loja não vai se pagar. E ele continua acelerando no crescimento. Por quê? Sistema de incentivo. Só para dar outro exemplo, eu lembro que a Rede Açaí, quando fechou, virou ano, anunciaram lá o resultado e a bonificação da diretoria executiva e controladores, e o principal indicador do Açaí era crescimento de pontos de venda. Eu fiquei apavorado. Falei assim, como assim crescimento de pontos de venda? E não dá lucro, não dá resultado. É crescer pelo crescer? Né? O Açaí agora está fazendo um movimento reverso, eles estão reduzindo, reestruturando, porque eles passaram do ponto. Então todo mundo é muito parecido, Rodrigo, todo mundo foi atrás do crescimento, acreditando que ia vir ponto de venda, proporcionalmente ia vir venda, ia ter volume, ia ter rentabilidade, ia ter resultado. Aí entra o teu ponto. Eles não contavam que estrategicamente iam entrar players, entrantes, muito mais competitivos, que iam roubar esse volume e essa rentabilidade. A gente já vai falar da China. Segue nos números, por favor, que faltam alguns ainda. O último aqui que eu tenho, do que eu também não fui extensivo, o ReHap, né? 8 lojas até julho, agosto. Quando a gente faz a somatória de números e o tamanho das empresas, você percebe que não é um erro de um ou de outro, foi um erro sistêmico. E aí você fala, então o que foi? É o sistema de incentivo errado do crescer pelo crescer, e aí o bônus no bolso e o potencial IPO.
Mas aí, esse foi uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes da entrevista. Daqui a pouco, qualquer coisa, a gente volta nos números. Obrigado por trazê-los, super importante. Isso foi esse cenário que você trouxe aqui, um cenário do varejo, até porque o nosso programa é o varejista. Mas esse foi um cenário, uma situação, um contexto do varejo? Não. Ou não? Isso está em outros setores? Porque quando a gente fala de varejo, todo mundo dá esse cenário. Principalmente quando você fala de investidores aqui na BMC, muita gente fala, não, investir no varejo é muito complicado, porque o varejo abre, o varejo fecha. Isso é uma peculiaridade do varejo? De jeito nenhum. Vamos lembrar, por exemplo, que 2023, as pessoas não acompanham muito, está sendo um dos anos recordes de recuperação judicial do agro. O agronegócio, que todo mundo fala, o Brasil é agro, o Brasil é pop, nós estamos com o... Só se for pop de RJ. Nunca teve tanta RJ no agro como está tendo em 2023. Né? Foi feito o investimento nas plantações em 2019, é um custo X, esperando-se um preço de commodity aqui, um delta, e o preço despencou no mundo. As empresas não estão conseguindo fechar a conta. Né? Então está tendo RJ. Você vai ver construtores de construção civil muito parecido. Você tem empresas, eu vou falar aqui nomes porque eu acompanho, MRV, Tenda, mais ligados à venda de volume, não margem, né, mais commodity, com um problema de alavancagem financeira muito forte. Então, em comum com as empresas, o que você começa a perceber, e aí entre os setores, é que quem avançou mais para estratégia de volume em detrimento à margem, está com problema. Quem buscou menos volume com mais margem, que eu chamo o nicho, né, ou como eu digo na minha empresa, a estratégia filé mignon e picanha, eu não quero o resto do boi, eu só quero filé mignon e picanha, porque ali eu vou ganhar muito por quilo, né, essas estão bem. Então vou pegar um varejo só para dar um exemplo. Vai lá. Né, Arezzo, na contramão de todos os outros que a gente falou aqui, está muito bem, obrigado. Track and Field, está muito bem, obrigado. Inclusive criando pontos de venda com experiências, inclusive com mix aí de produtos que eram de academia, que são produtos de vida fitness como um todo, mas colocando ali alimentação, inclusive, nas lojas. Numa loja do Shopping Genópolis, eles fizeram essa experiência. Isso não é estratégia, isso não é gestão? Isso não é agregar um bundle que não só é o produto? Né? Ainda diferentemente de você ficar vendendo roupa básica concorrendo com a China, que entrega na porta de casa. Mais barato. Mais barato. Então, assim, tem erro de estratégia, tem erro de gestão. Tem erro de estratégia e erro de gestão. Então, é interessante esse cenário, porque quando a gente fala de empresas fora do varejo, a gente percebe que o problema é muito mais latente nesse sentido. O que eu ia dizer é o seguinte, eu entrevistei aqui algumas empresas, alguns empresários, obviamente, representando as suas empresas, que comentaram a questão de expansão mesmo. Quando você tem, por exemplo, modelo de franquia, então você tem, antes de você chegar na franquia, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, você tem 15 lojas, vamos pegar um segmento de alimentação, sei lá, nós fazemos balas. Tá bom? Vou pegar aqui um exemplo bastante simplificado. E a minha bala, sei lá, é caseira, ela tem um sabor diferente. Eu abri as primeiras 10, 15 lojas próprias, e essa bala caseira que eu faço, realmente, as pessoas comem a bala, é um sabor muito diferente. E eu tô com margem, eu tô nessas 15 lojas, lucrando bem, dando resultado, né, positivo. Depois de EBITDA bem, eu tô lá tô bem, muito bem. Aí todo mundo fala, pô, eu quero abrir uma loja dessa. Expande pra franquia que eu quero levar isso, sei lá, pensando, vamos supor que abriu no eixo São Paulo-Rio, quero levar para a região Nordeste, quero levar para a região Norte, para a região Sul, para o Centro-Oeste. E aí você vai ter que tomar uma decisão, porque na hora que você expande para a franquia e para todo o Brasil, o que muitos empresários que vieram aqui disseram, Max, a qualidade da bala não vai ser mantida. Impossível você manter a qualidade daquela bala, que você tem um CD ali no eixo São Paulo-Rio, quando você expande a distribuição para o Brasil inteiro, mesmo que você faça mais 1 ou 2 CDs, que muitas vezes não é viável financeiramente fazer. Pergunta objetiva com esse cenário que eu te passei. Portanto, não é saudável para a empresa uma expansão tão grande e abrir 1.000, 1.200, 1.500 franquias, quando você tem um produto muito customizado e de alta qualidade? Eu não diria desse jeito, eu diria o seguinte, você crescer de maneira desorganizada pelo crescimento não é bom. Você crescer de maneira organizada, porque você crescer na ponta, né, na ponta de venda, vai implicar na sua fábrica, na sua logística, uma complexidade muito maior, uma capacidade maior. Se você não se adequou, não é só questão da qualidade pelo transporte, pelo calor, etc. Mas de repente a sua fábrica não consegue atender a demanda naquela velocidade e você vai começar a ter problemas de fabricação. Ou de ter que comprar insumos de outros fornecedores, às vezes não tão qualificados, e vai mudar o sabor, ou o tecido, ou o que seja. Então tem que ser programado. É uma cadeia, por que a gente chama de cadeia de suprimentos, né? Onde o varejo é a ponta aqui de venda, mas eu tenho que, desde o fornecedor, a fábrica, transporte, entrega, ou serviço, tem que ser alinhado, e muitas vezes não é. Você acha que o empresário brasileiro é otimista demais?
Eu vou dizer o seguinte... Eu não sei se eu estou usando a palavra correta, foi para te provocar um pouquinho, admito. Não, eu adoro essa palavra, porque não é só empresário, o investidor é otimista, o economista é otimista, todo mundo aqui nesse país é otimista. Ninguém quer ser realista. Né? E todo mundo fala, nossa, isso é muito negativo. Eu falo, eu não sou que é negativo. Eu analiso os dados, os fatos, tento ler as coisas, né? E se não é bom, eu vou me preparar. Do ponto, então, esse é o meu lado. Quando você é otimista, você não se prepara. Você está sempre achando que vai passar e vai vir uma coisa melhor. Olha a minha provocação para você, do ponto de vista do empreendedor. Nesse aspecto específico que você está citando, qual a diferença entre otimismo, ser uma pessoa, aliás, otimista, e ser uma pessoa sonhadora? Porque o empreendedor ele não precisa sonhar? Precisa. E aí? Mas ele tem que ter o pé no chão, porque no final é a finança dele que vai manter ele de pé. E é o que eu falo sempre. A empresa ela não morre de resultado. Então, a gente falou muito até agora aqui de resultado financeiro. Mas a empresa morre de caixa. É a falta de caixa que vai fazer ela quebrar. E quase ninguém, executivo, empreendedor, pensa no caixa. Não, e assim, não pensa no caixa porque vem a cultura do faturamento. É isso? Por exemplo, faturo, resultado baixo, resultado baixo, resultado baixo. No começo, obviamente, ok, até você equilibrar as contas, mas tem que um momento que tem que dar esse salto. Mas aí o cara fala, faturei 1 milhão. Tudo bem, legal, faturei 1 milhão. Mas quanto você gastou? 999 mil. Não vai resolver. No começo, de repente, é legal, até você atingir o break-even, tudo, beleza. Aí você vai buscando elementos para que essa régua, o resultado venha para tirar a caixa. Esse é o cenário? É isso, e volta na palavra que você falou do orgulho, né? Então, quando você pega o empreendedor, eles começam a comparar quanto é que você fatura, quanto é que você era o ano passado. Então, a comparação vira faturamento. O crescer o faturamento, ser maior do que o outro, né? O meu maior que o seu, né? É o que é importante. Quando, na verdade, se olhar lá embaixo, é quanto está me sobrando, quanto retorno me dá. Agora, quanto de caixa eu tenho? Ou vou ter que buscar financiamento lá fora? A que custo? E tem ou não tem? Porque, e é o caixa claro, que eles não planejam. Quando você busca um financiamento fora, seja um juro bom ou um juro ruim, você paga juro. Quando você usa o seu caixa para fazer o investimento, a diferença é absurda. Quando você pensa a longo prazo no que você investiu o dinheiro do teu caixa, né? Não adianta, é uma matemática simples até essa. Mas o pessoal não tem fundamento financeiro para isso, novamente. Em que sentido fundamento financeiro, As Márcio? pessoas não têm educação financeira suficiente no Brasil, como um todo. Você diz como um entendimento disso de juro, por exemplo? Como entendimento da lógica do juros é o menos dentro da equação financeira. Quando você vê as pessoas dentro do jornal e sendo induzidas, tanto como investidor ou como leitor de resultado, por faturamento e EBITDA, e a pessoa não procura ler qual é o lucro que teve, qual é o EVA que teve, qual é o ROIC que teve, que são os indicadores que realmente mostram a rentabilidade, quanto de caixa tem, qual é a alavancagem financeira, qual é a liquidez corrente, né? Qual é a dívida sobre PL. São indicadores muito estruturais da empresa. Ninguém olha isso. É isso que mostra de fato a saúde da empresa e a saúde do negócio. Entendi. As pessoas estão olhando, na verdade, o crescimento. Eu falo, é o Kinder Ovo, mas não olha o conteúdo interno. O faturamento é o Kinder Ovo. Todo mundo se mostra por faturar. Eu faturo 1 milhão, eu faturo 5. Eu não sei quanto você fatura. A pergunta é quanto você fatura. Não é qual a tua rentabilidade, qual é o teu lucro. Eu olho assim, qual é a tua margem, qual é a tua rentabilidade? Essa é a minha pergunta. E nesse sentido, quando você fala quando os empresários falam de equity, por exemplo, o que eles estão querendo dizer para quem não conhece esse termo? Explica pra gente, justamente porque eu sei que tem a ver com a questão de resultado. Explica para todo mundo entender o quanto é importante um equity nesse sentido. O equity é o patrimônio que você colocou, a gente chama de patrimônio líquido que você tem na empresa, né? E o que as pessoas não entendem, você coloca lá um patrimônio e a ideia no tempo é que esse patrimônio cresça, pela soma, todo ano quando você fecha o resultado você dá lucro, né? O que você não distribui como dividendo, ele volta novamente a soma no balanço do Isso patrimônio. como caixa? Não, como balanço. Balanço, é contábil, depois você vai ter o caixa. Isso é diferente. É contábil. Uhum. Diferente, é balanço. Hoje em dia a gente está vendo que esse patrimônio deveria crescer, e não é só isso, tem que ver que ele tem um crescimento, né? Com um retorno superior ao custo de capital dele. Por isso que eu te perguntei, se você puder complementar a sua explicação de equity e caixa, porque as pessoas confundem, tá? Caixa é uma coisa muito diferente. Caixa, equity é quanto você gerou de resultado financeiro no final do ano, né? X. A gente pode esquecer que, desculpa entrar na parte técnica, fica tranquilo. DRE ele é contábil, né? Você tem coisa que você comprou, você está nos estoques, né? Isso ali não está sendo contabilizado no resultado. Mas do ponto de vista de caixa, você vai ter que pagar, independentemente de ele estar entrando ou não naquele exercício. Então eu tenho uma obrigação de pagamento, eu vou ter uma obrigação de recebimento, eu tenho um descasamento, eu tenho um estoque acumulado que não gira, a gente chama de ciclo financeiro, né? Então eu tenho a necessidade de capital de giro. É quanto me sobra essa diferença do meu estoque, do meu contas a receber, menos do meu contas a pagar. Isso no tempo do ciclo. Se ele é menor ou pior, a eficiência. Se eu vou tendo rentabilidade, eu vou conseguindo reduzir isso aqui no tempo. Eu vou acumulando dinheiro.
Se eu não tenho, eu vou aumentando essa diferença, eu vou tendo que buscar dinheiro no mercado, vai me custando dinheiro. Isso vai me mostrar minha tendência de dar resultado e como isso vai afetar o meu patrimônio, o meu equity. Quando eu começo a ter prejuízo, no final do ano eu chego e eu vou dando negativo no PL, eu vou reduzindo o equity. O que a gente está vendo muito hoje em dia nas empresas, uma dessas grandes empresas, estão com PL negativo, a gente chama PL virado. Ele destruiu o capital que ele colocou na empresa de tanto prejuízo que ele teve. Ele não só não conseguiu dar lucro, mas todo o valor, e aumentar o patrimônio dele, ele ainda destruiu com o resultado negativo. Ou seja, é um crescimento destrutivo, é um crescimento que não traz retorno. É isso que eu falo que é o crescer pelo crescer. Nós estamos vendo muita empresa com PL virado. O banco, quando ele vê uma empresa com PL virado, ele sai correndo com uma cruz na frente. Ele não quer saber. O que mostra que é um negócio que não vai ter nem onde buscar garantia para se pagar. Entendi. Tá? Perfeito, boa. Boa. Esse é um ponto importante para justamente as pessoas entenderem essa questão de gestão, que você mencionou como uma grande deficiência do empresariado, vamos colocar no genérico assim, do empresariado brasileiro, e esse tipo de conceito que você está trazendo é importantíssimo para eles entenderem, que não adianta ficar vendendo faturamento, né? Faturando. Se você não trabalha o conceito de resultado, de equity, não vai funcionar, né? E caixa. Então, uma coisa que você falou assim, o que as pessoas têm que fazer hoje em dia é gestão de caixa. Né? Eu brinco, sentar no caixa. O que você tem a pagar, o que você tem a receber, você tem imposto, tem despesa, gerenciar isso no tempo, né? Falta dinheiro, não falta. O que eu faço para fechar esse gap de caixa? Eu vou ter que conseguir buscar linha lá fora, eu vou ter que mudar meu tipo de venda. Se eu começar a vender com prejuízo, eu estou aumentando o tamanho do meu buraco de caixa também. Então, o que as pessoas não fazem, os gestores? Não adianta eu ficar vendendo faturamento com prejuízo. Eu falo que é vender uma mercadoria com cheque no pallet. Eu tenho que ter lucro. Então, se eu não tenho, para de vender. Ah, mas o faturamento vai cair. Reduz o faturamento, readequa a estrutura da empresa, né? E você tem que dar resultado para fazer isso saudável. Caixa e fazer patrimônio. Nessa linha, quero falar dos players, em especial os chineses aqui, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de ambiente, quando a gente fala de realidade do varejo. Vou pegar um exemplo bastante simples e aí eu queria que você começasse a aprofundar, né? Você pega, por exemplo, uma realidade de um e-commerce, a gente falou muito sobre a realidade digital, a gente citou isso, que as empresas do varejo, por exemplo, não se prepararam adequadamente para um momento como esse. Aí você vem os chineses, vamos pegar aí a Shopee, vamos pegar a Shein, vamos pegar essas empresas, e há muitas outras. Há também os dropshippers, que são essas pessoas que vendem produtos chineses sem ter estoque, funcionando para o dropshipping. Você tem um mercado ali que vende pela China produtos sensivelmente mais baratos do que, por exemplo, uma empresa constituída com estoque e todas as questões, vamos chamar assim, padrão de uma venda de produto. Como é que você vê essa realidade? Ela é nociva? Ela é benéfica? É uma competição, vamos chamar assim, justa? É uma competição injusta? Primeiro, qual é a sua visão dessa realidade? É difícil você falar é uma competição justa ou injusta. Se eu assumir que eu não estou tendo subsídio do governo de origem para cá, que ele realmente tem um custo competitivo, ela é injusta, não tem nada. Ele é competente, a gente é incompetente. Né? O que falta aqui do lado daqui é fazer a tarefa de casa básica para conseguir ser competitivo. Muitas vezes não acontece. Né? Vídeo lei da informática, tiveram anos para se preparar, não se prepararam, quando abriu, quebraram quase todo mundo. Né? Então é a mesma coisa. Eu acho que ela é benéfica para o consumidor. Né? Ela é benéfica para a inflação, para o poder de compra do consumidor, porque acaba tornando a mercadoria mais acessível. Ela é válida para desenvolvimento de qualidade no mercado. Porque quando você está com o mercado, eu chamo de cartelizado, mais protegido, você não está muito preocupado com o nível de serviço, com a qualidade, nem nada. Na hora que você começa a competição, você tem que melhorar, porque senão você vai perder mercado. Então, eu diria, do meu ponto de vista, que ela é benéfica para a economia. E ela vai ser maléfica para quem não tomar as atitudes que têm que ser tomadas de gestão, para se adequar e para ficar competitivo. É a lei da natureza. Darwin já diria que funciona a mesma coisa para as empresas. Mas assim, eu só vou insistir porque eu ouço muitos empresários, então eu vou insistir na provocação. Mas não é injusto porque tem uma diferenciação de imposto aí nesse caso? Cara, então tome suas medidas, né? Existem estratégias para você tentar... Por exemplo, hoje em dia a China, eu ouvi falar alguns meses atrás, eles analisaram, a Shopee, se não me engano, ficou um tempo fora, voltou e a operação que eles montaram, que eu tinha lido, eles estavam tendo pelo Uruguai e subindo para o Brasil, fazendo uma triangulação do Mercosul para entrar. Eles estrategizaram, eles ficaram uma época fora do sistema. Existem maneiras também do empresário buscar as suas competitividades. Às vezes eles ficam cativos em compras de mercadorias ou de bens locais, sendo que ele poderia ter maneiras
de achar financiamentos, talvez comprar importado de uma maneira mais barata, saindo de cartéis, e ser competitivo. A parte tributária é uma parte complicada, mas também dá para você desenhar isso. Ou seja, o que eu falo é o seguinte, Rodrigo, só a morte não tem solução. Tudo, se você pensar, você acha um jeito. Agora, você ficar no ponto que você está, você vai morrer. Né? Eu não gosto muito de falar que não é justo. Eu acho que todo mundo tem que... Eu sou um gestor de alta performance. Gestor de alta performance tem que pensar o seguinte, eu tenho um problema, qual é a solução? Eu tenho que achar uma saída para isso. Né? Ou fecha o business. Sem brincadeira, bem objetivo, assim, se você tivesse hoje um e-commerce, um marketplace, por exemplo, como muitas dessas grandes têm, numa competição grande com a China, nesse sentido de uma realidade de preço, de tributação, como a gente disse, qual seria uma primeira atitude sua? Cara, primeiro eu teria que analisar aonde ele está levando vantagem em relação à minha empresa, ao meu negócio, onde eu estou levando... Vamos pensar o mercado de tecnologia, que vende produtos de celulares, acessórios, etc. Vamos pensar isso. A grande diferença dele vai ser o sourcing, né? O custo dele de sourcing vai ser muito mais barato. Exato. E a parte de tributação vai inserir e subir um preço de um custo mais alto ou mais baixo. Então a base dele é o sourcing. Mas continuando na tua pegada, o Mercado Livre, se você for pensar, ele é uma empresa virtual também, mas nacional. E ela está achando o espaço dela. Ela está conseguindo competir com os chineses que estão vindo. O que nós estamos tendo problema são as empresas que a gente chama de mortar and brick, né? Tijolo e cimento, que tem ativo pesado, que tem estoque pesado, conta virtual. Então a gente não está discutindo, vamos chamar China ou Brasil, nós estamos discutindo modelo de negócio. Asset light e heavy assets. Ativo pesado ou sem ativo. Aí que é a diferença. O custo capital da empresa com ativo e com capital de giro empregado é muito alto. Isso custa no Brasil e lá fora vem muito mais leve e mais barato. A estrutura de custo e de dívida dele é menor. Então nós estamos discutindo modelo de atuação, modelo de negócio. Essa é a minha leitura. Entendi. Então, nesse sentido, o importante é analisar o modelo de negócio para ver ou fecha o business ou você tem uma saída. Olha o que está acontecendo, você está vendo esse monte de fechamento de loja aqui física, que custa um monte, e estão desenvolvendo, dando foco nas vendas virtuais, né? Tentando seguir a mesma lógica. Então, onde tem escala e vale a pena, você vai por um canal, onde não vai, você vai por outro. Mas você tem que ter escala para dar rentabilidade. Né? Agora, não dá para você postar todas as fichas numa só com ineficiência. Para a gente partir para o nosso encerramento aqui, o que você enxerga para o futuro, em 2024? Quando eu te fiz essa pergunta no final do outro bloco, com relação à recuperação judicial, claro, você mencionou, o empresário não pode recorrer a esse tipo de consultoria, esse tipo de ação, quando já está na UTI quase morrendo. Então, pergunta 1, o que o empresário tem que fazer já, mesmo que ele não tenha hoje uma realidade que pelo menos ele acha que seja deficiente, ele tem um bom faturamento, ele precisava ter um lucro maior, enfim, você conhece disso muito mais do que eu. O que o empresário tem que fazer na prática para evitar tudo isso e como você vê o ano de 2024 para o varejo após esse cenário todo que você mencionou? Bom, primeira coisa, sempre, rentabilidade. Né? Não deu rentabilidade... Para de vender produto, para de vender para cliente, para de vender para canal, tira a força de venda ineficiente, você tem que ter rentabilidade. Né? Para quê? Para tentar maximizar seu caixa, otimizar seu caixa. Olho na gestão do caixa e achar maneiras de você alongar o seu caixa. Isso não falha. Tá? A grande falha que eu vejo das empresas é a perda de rentabilidade que vai levar ao problema de caixa. O problema é a rentabilidade. Tá? 2024, o que vai acontecer? 2023, nós estamos tendo o trimestre após trimestre muito ruim. O Black Friday já foi uma amostra disso. Devemos ter a apuração do quarto trimestre no ano que vem, mostrando um número muito ruim. O Mercado Livre foi bem na Black Friday. Sim, mas ele, como você vai a somatória total, nós vamos ver o que vai acontecer, até por ticket médio. 15,1% a menos. É forte. Nós vamos ver uma arrecadação do país em queda, nós vamos ver um rombo fiscal muito grande, nós vamos ver um sistema de crédito, inclusive tem uma notícia no jornal hoje que nós estamos nas mínimas, continuando baixo para o ano que vem. Muita empresa com problema de asfixia ainda maior porque não conseguiu faturar e vender o que precisava, fechar o caixa. Nós devemos continuar vendo. Essa é a minha antevisão muito clara. Primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem, muitas RJs e falências ainda. E, em essência, pelo efeito do crédito e da venda sem rentabilidade. Em especial no varejo, essas RJs? E eu acho que vai ter uma... por exemplo, vou dar um nome, tá? Uma RJ que eu fico imaginando que hora vai acontecer é da Via Varejo, da Casas Bahia. Eu não vejo a hora que isso vai acontecer. Está muito estranho, não está acontecendo. Né? Mas eu acho que vai ter sim. Riachuelo e Guararapes, outra estranha também. Né? Então eu só estou dando nomes para vocês. Porque assim, tudo indica que não tem mais o que fazer. Né? Alguma hora vai emborcar. Tá, e as pequenas e médias empresas? O que você aconselha para o empresário fazer já para evitar isso? Ele não é desse tamanho todo, a gente falou de Via, que é Casas Bahia,
gente falou de Riachuelo, falou de Magalu, falou de Americanas, etc. E o pequeno e médio empresário, que conselho você dá ele para 24? Essa é uma ótima pergunta, porque muitas vezes as pessoas me procuram, eu não dou o meu trabalho, mas eu dou recomendação. E analisando às vezes, os casos, fica tão claro de imediato que não tem recuperação, e eu falo, fecha, salva o que você tem de dinheiro, para de perder dinheiro. Né? A insistência em manter aberto e continuar, você vai perder mais dinheiro ainda. Então a gente fala stop loss, para a perda. Né? Guarda o que você tem e vai fazer outra coisa. Não continua jogando no cassino e perdendo dinheiro. Você não vai reverter mais esse caso. Né? Isso é muito difícil muitas vezes para o empresário. Ele continua acreditando, é otimismo, que ele vai conseguir reverter e ele não para de pôr dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. E quem ainda não está perdendo, bem rapidinho que a gente está encerrando aqui, quem ainda não está perdendo, mas está nessa linha ali que não consegue o resultado, o que ele faz? Assim, ele não está perdendo ainda, não está nessa história, mas ele está precisando ter mais rentabilidade. Qual que é a dica objetiva? Ele tem que analisar a contabilidade dele, arrumar, ver o que dá resultado, não dá e tirar fora. Eu digo, reduzir o peso do avião, para ele ganhar altura. Isso naturalmente vai trazer resultado para o caixa. Ele tem que reduzir o peso do avião. Tamanho da empresa, faturamento, estrutura. Tem que cortar a unha. Gosto dessa questão objetiva do Max. Max, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que foi um dos conteúdos mais profundos que a gente já teve aqui no Varejista, mais úteis aqui para a gente pensar 2024. Obrigado. Eu acho que é um conteúdo que vai ficar, acho não, né? Vai ficar aí à disposição nas redes para as pessoas assistirem mais de uma vez, para ouvirem tudo que você falou como dicas empresariais mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Ano que vem a gente faz mais uma leitura dessa de 2024. Você já está convidado para a gente voltar a fazer isso. Melhora. De repente a gente começa a trazer o Max aqui por trimestre. Ó, primeiro trimestre, como é que foi? E já vai analisando para fazer essa sequência. Vai ser interessante. Vai ser interessante. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Rodrigo. Sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystems. Esse foi o Varejista. A gente volta no próximo programa. BMC News, informação que gera valor. Um abraço, até a próxima.